Olá, eu sou a professora Érica Costa de Alvarenga, professora de Anatomia da UFSJ, e hoje nós vamos falar um pouco sobre sistema reprodutor masculino. Bom, o sistema reprodutor masculino ele é constituído pelos testículos, epidídimos, ductos deferentes e ejaculatório, glândulas acessórias, né? No caso, as glândulas seminais, a próstata e as glândulas bulbouretrais. Aqui nesta imagem representativa, conseguimos identificar a maior parte das estruturas, né? Como os testículos, o epidídimo, canal ou ducto deferente, né? Aqui o canal ducto ejaculatório, aqui a vesícula seminal, né? Ou glândula seminal. Tá, aqui nós estamos vendo apenas de um lado, aqui a gente consegue identificar ambas, né, com os ductos aqui. A uretra, né, masculina, que era dividida em 3 porções, prostática, intramembranosa e a esponjosa, né, bem como aqui os corpos cavernosos e esponjosos, formando então a porção aqui peniana. Bom, os testículos, eles se localizam fora da cavidade abdominal. Apenas mudar aqui. Fora da cavidade abdômeno pélvico, né? Então ele fica na região denominada de escroto, que é constituída pela pele, né? Logo abaixo da pele há uma camada denominada de tela subcutânea, que é constituído por uma fina camada de tecido muscular denominada de túnica dartos, que é constituída pelos músculo dartos, tá? Então, a função desse músculo dartos é de enrugar a pele aqui do escroto, com uma função de diminuir a área de superfície da pele, evitando então a perda aí de calor, né? Então, em ambientes a qual está com uma temperatura inferior, porque o testículo ele deve ficar numa temperatura ótima, relativamente constante, para que não aconteça nenhum tipo de alteração ali na espermatogônia, ou seja, nas células germinativas, né, dos espermatozoides. Então é necessário manter essa temperatura. Então a túnica dartos ela é muito importante para poder fazer a redução aí da área de superfície da pele, diminuindo aí a troca de calor. Então em períodos quentes, né, essa pele se encontra mais lisa, né, para aumentar a área de superfície, permitir a troca de calor. E em períodos em que se encontra frio, a pele vai se encontrar mais enrugada. Abaixo da túnica dartos haverá então a túnica, a fáscia espermática externa, tá? Que logo abaixo vem a fáscia cremastérica com o músculo cremaster, tá? Esse músculo cremaster, reparem que ele está formando aqui o que a gente denomina de funículo espermático, tá? Que eu já rapidamente já falarei para vocês. E esse músculo, ele envolve aqui toda a região do testículo e essa porção, todas as estruturas que se encontram dentro. Então, a função dessa musculatura já vai ser, então, de fazer a elevação dos testículos, fazendo com que eles se encontrem, então, mais próximo ali da região pélvica, mantendo, então, a temperatura. Logo abaixo, então, mais internamente, nós vamos ter a próxima camada, que é a face espermática interna, tá? Que vai estar recobrindo aqui também esse funículo espermático. Em seguida, nós vamos ter, então, a túnica vaginal, tá? Com a lâmina parietal, seguida, então, da túnica vaginal com a lâmina visceral em contato diretamente ali com os testículos. Bom, nesta imagem, conseguimos identificar com maior clareza o músculo cremaster, que ele se encontra aqui formando o que a gente denomina, né, de funículo aqui espermático. Então, reparem só, o corpo aqui vai apresentar, né, essa camada que é a face espermática externa, depois a face cremastérica, né, com o músculo cremaster, reparem que ele envolve todo o testículo, né, e logo abaixo da face cremaster vem a face espermática interna, tá? Reparem aqui nesta imagem, onde conseguimos identificar uma porção de tecido conjuntivo denso, que ela é formada aqui por uma fina camada da túnica dartos também, tá? Que ela forma o que a gente denomina aqui, né, essa porção, né, de tecido conjuntivo, ela vai gerar um septo entre os testículos direito e esquerdo, formando o que é denominado externamente de RAF.
Então, aqui se encontra a ráfia, formando, então, internamente o septo do escroto, tá? Aqui a musculatura dartos, né? Mostrando aqui a continuidade do mesmo. Reparem, então, que dentro aqui desse funículo espermático nós vamos apresentar, né, a artéria testicular, veia testicular, assim como o plexo pampiniforme, nervos, vasos linfáticos e o ducto deferente, canal deferente, assim como as demais estruturas ali formando. Reparem agora nesta imagem onde nós temos aqui seccionado, né, a porção da derme, e que conseguimos identificar com uma maior clareza a parte do tecido conjuntivo, principalmente nessa, vou chamar a atenção aqui para a região aqui peniana, né, onde é possível identificar um tecido conjuntivo de sustentação, que é denominado de ligamento suspensor do pênis, tá? E aqui formando como se fosse um V, o ligamento suspensor do pênis, ele está passando, atravessando um outro ligamento denominado de ligamento fundiforme do pênis, né? Então, quando em algumas situações acontece de haver ruptura desses ligamentos, o qual o pênis ele não consegue se manter elevado durante uma ereção, né? Denominado então de fratura peniana. Não que ele seja constituído de osso, mas que ele tem uma fratura, ou seja, uma ruptura de um tecido conjuntivo, assim como o tecido ósseo é um tecido conjuntivo, né? Aqui a gente tem um tecido conjuntivo, só que aqui é ligamento, né? Que ele pode se romper, impedindo então a função de ereção e assim de permanecer na posição literalmente ereta, tá? Bom, aqui conseguimos identificar já algumas estruturas, como podem ver, né? Os corpos cavernosos, que são dois, e um corpo esponjoso aqui, envolvendo a uretra peniana. Aqui, mais uma vez, né? As camadas com as estruturas internas aqui sendo demonstradas. E o funículo espermático aqui, sendo que ele passa pela região inguinal, né? Então, esse anel aqui inguinal, né, ele é facilmente palpado na região inguinal do indivíduo, tá? E esta região é onde normalmente, na região aqui da pele do escroto, é realizado o que é denominado de vasectomia, que retira-se, então, pega então esse canal, né, que é o ducto deferente, né, pega essa estrutura e há uma secção, né, retira-se um pedaço para que não haja mais a passagem dos espermatozoides produzidos pelo testículo para a região peniana. Bom, os testículos, como mencionado, eles precisam apresentar uma temperatura determinada, tá? Então, isso meio que constante. À medida que a temperatura do ambiente ela se torna ou mais quente ou mais fria, então o músculo cremaster e o músculo dartos, a túnica cremastérica e a túnica dartos, elas serão ativadas, né, para que haja então a manutenção da temperatura testicular. Os testículos, eles têm uma temperatura cerca de 2 a 3 graus inferiores, né, da temperatura corpórea. Então, ficam cerca aí de 35, 34 graus Celsius aí na região do testículo, tá? Há uma ocorrência em que, durante a descida, né, o processo de descida do desenvolvimento infantil aí, do embrionário também, né, do organismo, não ocorre essa descida do testículo, denominada então de criptorquidia, né? Essa criptorquidia é uma situação em que o testículo ele permanece na cavidade abdominal. E isso gera uma determinada esterilidade temporária. Temporária porque enquanto esse testículo permanece aqui na cavidade abdominal, ele não vai ter o desenvolvimento da espermatogônia. Mas isso é facilmente revertido com uma pequena incisão cirúrgica, né? Caso não haja em cerca de 24 meses, né? 18, na verdade, 18 meses, tá? Ali de vida, não haja essa descida, é realizado então, né, uma pequena incisão para que haja então o reposicionamento desse testículo, tá? Caso esse testículo ele não seja reposicionado, pode acontecer uma grande incidência de câncer testicular, tá?
Então, isso pode acontecer, acontece a incidência de 3% em recém-nascidos, tá? A termo, e de 30% em recém-nascidos prematuros. Então, durante um pré-natal, é muito importante que o médico, bem como os pais da criança, observem durante o banho se há o posicionamento aí dos dois testículos, né, na região aqui escrotal. Bom, o testículo, então, aqui num corte transversal, é possível identificar aqui algumas camadas, como nós já estudamos, tá? Então, tem a pele, a túnica dartos, depois face espermática externa, né? A túnica cremastérica ou face cremastérica, com músculo cremaster, face espermática interna e depois a gente tem aqui a túnica vaginal, tá? Então, a lâmina vaginal, ela vai apresentar aqui uma porção, uma região aqui que é o denominado, né? A lâmina parietal, que é o mais externo, tá? Entre a lâmina parietal e a lâmina visceral, que está em contato direto com o testículo, há um pequeno espaço denominado, tá? De cavidade serosa. Por quê? Há uma pequena quantidade de líquido, permitindo então o deslize entre essas lâminas, tá? Entre essas camadas, em pequenos movimentos ali do testículo. Entretanto, há uma situação denominada de hidrocele, muito comum em recém-nascidos, né? Em que o testículo se encontra com um aumento da quantidade de líquido nessa região. Isso é absorvido pelo organismo em determinado tempo, mas caso não seja absorvido, é apenas com uma punção, rapidamente isso já é solucionado. Bom, os testículos apresentam como função a produção ali da gameta masculino, tá? Que é o espermatozoide, bem como ele é constituído por túbulos seminíferos, onde tem ali as células germinativas com produção desses espermatozoides, e também as células intersticiais, denominadas também de células de Leydig, que elas vão sintetizar o hormônio testosterona. Então, aqui apenas uma imagem representativa da constituição aqui de um túbulo seminífero, com a espermatogônia, bem como aqui todas as demais células até a formação dos espermatozoides. Anatomicamente, então, né, os testículos vão apresentar, iniciando aqui por esta região, tá? A túnica albugínea, que é a túnica mais próxima. Então, logo após a fáscia, a túnica vaginal, a gente vai ter a túnica albugínea, tá? Que ela vai estar bem próxima aqui do parênquima testicular, com a formação, então, que a gente diz de lóbulos, né? Então, aqui há lóbulos testiculares, tá? É dividido por séptulos, não é septo, séptulos, tá? Bem aqui, ó, séptulos, tá? Do testículo. Então, aqui há uma divisão. Nessa região aqui, bem central, é a denominada rede do testículo, ou rede testicular no mediastino do testículo, porque passa realmente ali na região do mediastino testicular, tá? Então, mediastino do testículo. Reparem nessa imagem aqui que os lóbulos testiculares são constituídos, então, por túbulos seminíferos contorcidos pelo nome aqui que vocês podem identificar, tá? Logo em seguida, nós temos aqui a rede testicular, tá? Ou mediastino do testículo. Depois nós vamos ter aqui o que a gente denomina de dúctulos, não ducto, dúctulos eferentes, que vão então para o ducto do epidídimo. Então, esses dúctulos eferentes estão indo em direção, tá, ao ducto do epidídimo, formando então o epidídimo por si só. Bom, reparem que em alguns locais há o que nós denominamos de dúctulos aberrantes. Esses dúctulos, eles não dão origem, eles não têm um local fim, né? Então, eles são como se fosse um tubo cego, tá? Mas eles apresentam em determinados indivíduos, não causam nenhum tipo de malefício ao indivíduo, tá? Bom, aqui então nós temos o ducto do epidídimo, né? Formando então aqui a porção da cabeça, corpo do epidídimo, né? E aqui a porção do ducto deferente. Então, os túbulos seminíferos contorcidos é onde acontece a produção dos espermatozoides, tá? Agora, no epidídimo, tá? É onde acontece a maturação
destes espermatozoides. Então, é produzido nessa região e são maturados nessa região até o momento em que serão eliminados pela ejaculação, tá? Então, o epidídimo, a função é de maturação desses espermatozoides, né? Eles vão ficar ali até o momento do ato sexual. Então, aqui, né, apenas mais uma vez, para vocês fixarem, né, a via espermática, ou seja, a via que o espermatozoide vai fazer desde a sua produção ali no canal, no túbulo seminífero contorcido. Então, reparem, nós vamos ter aqui os lóbulos, né? Túbulo seminífero contorcido, túbulo reto, seminífero reto, tá vendo? Ele é reto, chegando até aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês. Então, túbulo seminífero contorcido, túbulo seminífero reto, aqui mediastino testicular, tá? Depois, nós temos aqui ductos eferentes até o ducto do epidídimo, assim como está sendo mostrado nessa região aqui. Túbulo seminífero contorcido, né? Aqui nessa porção, o reto, mediastino ou rede testicular, tá? Ducto eferente até chegar ao ducto do epidídimo, tá? E, por fim, o ducto deferente. Bom, então, o funículo espermático, a gente já viu que a constituição dele é por ducto deferente, artéria testicular, veia testicular, né? Plexo pampiliforme, nervos autônomos, vasos linfáticos e o músculo cremaster. Os ductos deferentes, então, eles são ductos constituídos, né, basicamente por músculo. Ele faz, então, uma contração a fim de fazer com que esses espermatozoides eles cheguem até a porção peniana e sejam eliminados, tá? Apresenta cerca de 45 centímetros, reparem, né, o posicionamento aqui até essa porção, tá? E essa região daqui, onde eu estou apontando, é denominada de ampola, tá? Ampola, essa porção dilatada, essa região aqui dilatada, ampola do ducto deferente. Cuidado para não confundirem com a glândula seminal ou vesícula seminal, que é essa glândula que se encontra paralela aqui à ampola do ducto deferente. Repare então, tem o ducto deferente, a ampola do ducto deferente e vejam nessa região aqui, né? Nós temos a ampola e o ducto da glândula seminal. Ambos estão se encontrando e formando uma outra estrutura, denominada de ducto ejaculatório. Mas a união dessas estruturas se dá onde? Dentro aqui de uma glândula denominada próstata. Então, dentro da glândula, da próstata, a união desses ductos formando então o ducto ejaculatório, que vai ter o ósteo aqui na uretra prostática, tá? O ósteo do ducto ejaculatório se dá aqui na uretra prostática. Reparem aqui, então, a uretra prostática, né? A uretra membranácea, né? Que vai estar nessa região aqui, formado pelo músculo transverso profundo do períneo, tá? Que já é o esfíncter já externo aqui, né? E nós temos aqui também, repare que tem bem nessa musculatura uma glândula muito pequena, né? Parecendo aqui duas olivas, né? Denominada de glândulas bulbo-uretrais ou glândula de Cooper, tá? Essas glândulas apresentam o ósteo, já apesar de estarem aqui na parte membranácea da uretra, o ósteo dessas glândulas, tá? Do ducto dessas glândulas, se dá aqui na uretra prostática, na uretra esponjosa, tá? Então, reparem aqui, tá? Se dá aqui nessa região. Então, a vesícula seminal, tá? A função dela é produzir o fluido seminal, que ele é rico em frutose, que é muito importante para a nutrição dos espermatozoides durante a permanência dele lá no canal, no sistema reprodutor feminino, até que ocorra, então, a fecundação, tá? Compõe cerca de 60% do sêmen. O ducto ejaculatório, então, ele é formado, né, pela união do ducto deferente com o ducto excretor aqui da glândula seminal, tá? Bem dentro aqui da glândula da próstata. Tem aproximadamente 2 centímetros de comprimento, tá? Já a próstata é uma glândula que fica localizada inferiormente ali na base da bexiga, tá? Envolvendo então a uretra. Ela se apoia ali no músculo transverso profundo do períneo, como demonstrei anteriormente, e apresenta como função a secreção de uma substância leitosa e alcalina, que vai permitir a motilidade dos espermatozoides, além de neutralizar a secreção vaginal, tá? Constitui aproximadamente 30% ali
do sêmen, esse líquido prostático, tá? Então, a próstata é essa glândula que se encontra aqui inferiormente. Reparem que apresenta aqui na uretra prostática, nós vamos apresentar uma região entumecida denominada de colículo seminal, tá? No colículo seminal há o que é denominado de utrículo prostático, que é onde tem ali a saída, né? Reparem nessa imagem aqui sagital, né? Aonde de corte sagital, que a gente está vendo aqui. O utrículo prostático, que é onde está tendo um dos locais que tem eliminação do líquido prostático. Mas nós temos aqui o ósseo do ducto ejaculatório, logo inferiormente ao utrículo prostático, tá? Então, nós temos o ósseo dos ductos ejaculatórios, que são 2 orifícios muito pequenos, dentro da uretra prostática, certo? Então, colículo seminal é essa intumescência, o utrículo prostático é onde está saindo o ducto ali da glândula da próstata, e o ósseo do ducto ejaculatório. Reparem que há vários orifícios aqui que é para saída também do líquido prostático, tá? Então, não é apenas pelo utrículo prostático, mas a gente tem vários outros ossos, né, pequenos aqui. Há também uma extensão aqui, né, da crista uretral, que vai em direção aqui ao colículo seminal. Bom, reparem aqui que a glândula bulbo-uretral de Cooper, ela se encontra aqui posterior, tá? A uretra intramembranácea, látero-posterior, tá? Então, aqui a gente consegue identificar ela lateral, só que posterior, numa situação mais posteriorizada, tá? E o ducto aqui na uretra esponjosa. Reparem bem a posição anatômica dessas estruturas. Aqui a próstata, como vocês podem identificar, visualizar bem aqui nessa imagem, a próstata ela não é apenas uma glândula densa, mas ela também apresenta regiões. Ela vai apresentar uma região central que está envolvendo aqui os ductos ejaculatórios, tá? Nós temos 2. Uma zona periférica, tá? Que está envolvendo essa zona central. Uma zona de transição que envolve a uretra, tá? E uma outra zona não glandular, né? Que é anterior. Então, envolvendo ali. Logo abaixo tem um esfíncter ali, externo da uretra, tá? Então, é importante identificar e saber, né? Porque essa zona periférica, que é essa zona central, elas costumam, são as regiões, né? Que costumam ter ali um aumento de volume, né? Podendo promover doenças, tá? As glândulas bulbo-uretrais ou de Cooper têm uma função que é liberar um líquido alcalino, tá? Para realizar a limpeza deste canal uretral antes da passagem do espermatozoide. Por que limpeza? Uma vez que passa a uretra, a urina, que ela pode ter um pH ácido, né? Eu tenho que preparar para que os espermatozoides passem e não sejam danificados. Então, a limpeza desse canal uretral, limpando, então, lubrificando também o pênis e o canal da uretra. O que não significa que durante a liberação do líquido dessa glândula, né, do líquido que vai fazer essa limpeza, eu não vou ter espermatozoide. Por quê? Pode vir concomitante, né, juntamente ali com a ejaculação. Então, a situação, né, de coito interrompido, ela não é altamente eficiente, tá, na prevenção de gestação. Bom, então aqui, né, a gente consegue identificar bem esses órgãos sexuais que vão ser aqui, porção do pênis, da uretra e a porção do escroto que nós já estudamos, tá? Então o pênis, ele é um órgão de cópula, né, apresentando então 2 estruturas, né, aqui 2 corpos cavernosos, um corpo esponjoso envolvendo a uretra. Nesses corpos cavernosos, reparem agora que nós temos, né, esses corpos cavernosos e esponjosos vão encher de sangue, promovendo então a ereção peniana, tá? Os vasos, os quais irrigam este órgão, vão ser, né? Aqui, reparem, a veia dorsal superficial do pênis, tá? Passando bem na superfície, tá? Há também uma veia dorsal profunda do pênis. Então, olha aqui, ó, veia dorsal superficial são 2, veia dorsal profunda tem uma, tá? E tem a artéria dorsal do pênis, tá? Ou peniana, passando aqui lateralmente, são 2 também aqui, só para vocês identificarem.
Há também a artéria profunda do pênis, que passa aqui bem nos corpos cavernosos, tá? E reparem como se dá aqui a ramificação desses vasos, tá? Então, aqui tem as veias cavernosas, né? Tem a artéria uretral também, que está passando aqui no corpo esponjoso, tá? Que são artérias, a artéria do bulbo do pênis, né? Porque está entrando e que vai dar origem, né? À artéria uretral, que vai até o final ali da uretra, certo? Então, esses são os vasos que compõem aqui a porção peniana. Reparem que apresenta que, olha, essa artéria dorsal do pênis, ela apresenta ramificações que vão até a glande e a porção aqui também da pele aqui que está recobrindo o prepúcio aqui do pênis. Bom, então, neste corte aqui, né, frontal, a gente consegue identificar aqui a porção da uretra, né, ao final da uretra esponjosa, né, aqui onde tem a glândula, né, a fossa aqui navicular, aqui ó, a fossa navicular, tá? Então, reparem que a uretra, ela é bem comprida, tá? Ela vai apresentar, então, como a gente viu ali, né? A válvula da bexiga, depois vem a crista uretral, né? Com o colículo, tá? Depois o trículo aqui prostático, com os ósteos, né? Todas as estruturas que nós identificamos são muito importantes, tá? Além disso, há glândulas, denominadas glândulas uretrais ou de Littré, que são muito importantes para a lubrificação também da passagem aqui, lubrificação aqui da uretra, tá? Sendo assim, reparem aqui que nós temos os corpos cavernosos, o corpo esponjoso, tá? Os corpos cavernosos apresentam ramos, tá? Que vão como se fossem um enraizamento, né? Onde tem uma fixação ali na região ali do isquio, tá? O bulbo do pênis, tá? E esses corpos cavernosos aqui envolvendo aqui o corpo esponjoso, e a glande faz parte do corpo esponjoso. A glande, ela é rica em terminações nervosas, tá? Aonde vai apresentar aqui o frênulo, o prepúcio, tá? E aqui, né, apresenta esse prepúcio, né? Quando ele é retirado, né? Apresenta que ele vai dar esse espaço, tá? Esse espaço aqui, ele dá essa região, né? Ele vai estar formando aqui o que a gente denomina de coroa da glande, né? Como se fosse uma coroa mesmo. E a fimose, né? É quando há o nome, né? Que se dá quando a glande não consegue ficar exposta, né? Então, essa região daqui é o pênis, ele não está circuncisado, ele está com fimose, tá? Quando ocorre a circuncisão, ou seja, retirada do excesso de pele, é o procedimento cirúrgico, não nada relacionado a nenhum tipo de religião, tá? O nome aqui da circuncisão é o procedimento cirúrgico para correção de fimose, ok? A uretra, como bem já mencionei, né, já falamos aqui, apresenta todas essas estruturas que são fundamentais, né, e muito importantes. Bom, aqui na porção peniana, então, para que possamos recapitular, né, ocorre então aqui as glândulas, né, o ducto, né, deferente, a glândula seminal, né, formando então o que a gente havia falado lá do ducto ejaculatório, passando pela próstata, né, a uretra continuando, passando pela porção aqui esponjosa, finalizando aqui ao ósseo externo da uretra, tá? E os corpos cavernosos com os seus ramos, né, envolvendo aqui o corpo esponjoso. Reparem, né, que há uma musculatura também, o músculo bulbo esponjoso, que ele está envolvendo aqui essa porção peniana, né, e o ligamento fundiforme e o ligamento aqui suspensor do pênis, tá? Muito importante na sustentabilidade do pênis em sua posição ereta, tá? Aqui só demonstrando, né, os músculos da região pélvica aqui importantes, né, como o músculo levantador do ânus, que é constituído pelo músculo pubo-retal, né, pelo músculo pubo-coccígeo, né, que ele vai lá no
porção do coxíleo, coxígeo também, tá? Muito importante aqui na elevação do uretro, do ânus. O músculo transverso profundo do períneo, tá? Aqui a uretra, apresentando aqui o esfíncter externo, tá? E o músculo aqui compressor da uretra, tá? Então aqui, o músculo transverso profundo do períneo tá aqui inferiorizado, tá posterior, né? Na verdade, aqui essa porção anterior. E aqui, envolvendo, a gente tem o esfíncter externo e o músculo transverso aqui posterior, ok? Muito obrigada, espero que tenham um ótimo estudo. Até mais!